Você sabe se está vivendo os sonhos de Deus na sua vida? Muitas vezes se sente confuso, se sente perdido, se sente incompleto, dividido, de não saber para onde ir. E às vezes você sente o que está fazendo é algo que não te faz prosperar. Você luta, batalha, mas você enxerga que não consegue chegar aonde deseja. Você sente que falta algo em sua vida que precisa ser preenchido. O seu sonho alimenta o seu ego, te faz você se sentir bem, te dá forças para seguir em frente, para levantar todos os dias animado, com aquela vibração do coração. Mas ao mesmo tempo, não te dá o resultado que você espera, aquele resultado 100% completo. E é essa hora que você deve se perguntar: será que eu estou vivendo os sonhos de Deus na minha vida? Será o que eu estou vivendo é o propósito de Deus? Será que estou vivendo os meus dons enviados por Deus, usando de acordo com a vontade que foi me submetido a usar? Às vezes precisamos parar um pouco com a correria do dia a dia, se concentrar em Deus e fazer essas perguntas no nosso interior. Muitas vezes nos sentimos frustrados com os nossos sonhos, com as nossas metas, nossos objetivos, e perguntamos para Deus por que não está dando certo. Às vezes oramos para aquela situação, para aquele sonho, sem saber se é o que Deus tem para a nossa vida. Então, precisamos hoje se conectar com o divino, perguntar para a voz do Espírito Santo, para que fale conosco, nos oriente e que possamos viver 100% a vontade de Deus, viver o que nós nascemos para ser, viver os sonhos de Deus, né? E para isso, precisamos entregar o nosso coração, a nossa vida inteiramente para Deus, porque sabemos que os planos de Deus é imensamente glorioso, perfeito. Então, sem motivos para duvidar ou ter medo de entregar os teus sonhos para Deus, entregar as tuas metas, os teus objetivos na cruz, no pé do Senhor Jesus Cristo. E com certeza você terá a resposta, se está no caminho certo, o que falta ser determinado, o que precisa mudar. Então tudo o que você colocar para Deus, você terá a resposta. E precisa silenciar o seu coração para ouvir a voz do Espírito Santo. E para ouvir a resposta do Espírito Santo, eu vou tirar aqui, da palavra de Deus, tá? Lá em Romanos 26, que diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Deus sonda os nossos corações, todas as intenções que levamos em nosso coração, e através do Espírito Santo, Ele nos ajuda a orar,
mesmo nós não sabemos como pedir, mas Ele sabe que você está em busca, que você está à procura, o que você leva no seu coração. Então, assim, muitas vezes não se sente frustrado, sem saber o que vai falar, o que vai pedir, com palavras perfeitas, tudo certo, porque antes de você pedir, fazer tua oração, Deus já sabe o que você vai dizer ou pedir. Deus só quer um coração disposto a servi-lo e a obedecer. E se você está buscando viver os sonhos de Deus para a sua vida, é claro que Deus vai te ouvir, o Espírito Santo vai estar com você, né? Como diz aqui, nas nossas fraquezas, né? Então, você não está só, você tem o Espírito Santo contigo, já foi um presente dado por Jesus para nos acompanhar em todos os momentos. É só nós conseguirmos olhar para dentro, né? Por nós, o Espírito Santo, que essa voz do Espírito Santo falará com nós, vai te direcionar no teu propósito, te encaminhar para a vida que Deus preparou para você. Que saiba que é imensamente gloriosa, perfeita, cheia de prosperidade, abundância. Mas muitas vezes o inimigo nos distancia do nosso propósito. Ele quer que nós vivemos na escuridão, sem saber da verdade. Então, a verdade nós precisamos buscar. Ir até Deus, para Deus revelar para nós qual que é o nosso propósito, o nosso dom, para nós poder vivermos e gastar a nossa energia, batalhar naquilo que Deus tem para nós, porque nós sabemos que será o caminho certo, o caminho exato que Deus preparou, né? Então, assim, nós vamos lutar, né, com Jesus, no caminho certo, lutar sabendo já da confirmação da vitória, mas para isso precisamos parar, sentir o caminho, observar, ver o que não está de acordo com as vontades de Deus, entregar a nossa vida para Deus, né? E sentir no coração que seja as vontades de Deus para a sua vida, né? Então, assim, e que nós podemos sempre pedir para Deus, todos os dias, entregar a nossa vida, o nosso coração, consagrar a Deus o nosso dia, a nossa família, o nosso propósito e dizer que para Deus que quer viver os sonhos de Deus na sua vida, não os teus sonhos, mas viver sim o que você nasceu para ser. Deus é mansidão, é amor, é abundância, tudo que vem de Deus é bom. Então, não precisamos ter medo dos sonhos de Deus para nós. Eu sei que às vezes o nosso sonho vibra, aquele sonho, aquele sucesso, algo que alimenta o nosso ego. E muitas vezes, como não sabemos o que Deus tem para nós, ou às vezes na nossa mente nós limitamos a vontade e a ação de Deus em nossa vida, não porque queremos, mas assim por bloqueios, né, já colocados em nossa mente. Satanás, né, coloca muitas mentiras em nossa mente e nós ficamos com medo. Mas não limite a ação que Deus tem para a sua vida, pois é grandiosa. Deus só quer um coração disposto, obediente, com o coração completo, inteiramente para Ele, né? Declarando que gostaria de viver os sonhos de Deus, o seu propósito, viver
o que você nasceu para ser aqui na Terra, a sua missão, porque cada um de nós tem uma missão aqui. Nós não nascemos por acaso, cada um de nós somos muito importantes para Deus. Somos amados, somos pessoas protegidas por Deus. Às vezes sentimos perdidos, não nos encontramos, não sabemos nem quem nós somos, nossa identidade em Deus, porque nós estamos ocupados vivendo a vida de outras pessoas e não se sentimos cada vez diminuídos, fracos, incapazes, porque se sentimos perdidos, não temos força, porque é isso que o inimigo quer nos afastar cada vez mais do nosso propósito. Mas hoje eu quero, olha, com toda a força, com todo o amor que Deus tem para você, que você se encontre, que você possa viver tudo que Deus já tem preparado para você e receba sem medo. Vá a Deus, que Deus falará em seu coração. Ouve a voz do Espírito Santo, que Ele fala conosco todo o tempo. Se você perceber, parar um pouco essa vida agitada, você sentirá no teu coração. Deus quer mais do que tudo que você siga o que Ele tem preparado para você. Sabendo disso, não espere mais. Acesse tudo que já é seu por direito. A vitória é sua. Receba. Em nome de Jesus, chegará em suas mãos para você, sua família e as pessoas que você ama. Ative hoje a fé para receber todas essas bênçãos. Não deixe o inimigo dizer mentiras sobre você, sobre o seu futuro, sobre os teus sonhos. Não deixe ser enganado, porque aqui na palavra de Deus, em Romanos 28, também diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que se antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então ninguém pode nos tirar a bênção que já foi nos programado a ter. Já diz aqui, na palavra de Deus. Então que essa palavra nos fortaleça a nossa fé, a nossa união com Cristo, o amor que possa ativar o nosso amor, o amor de Deus, na verdade, por nós, né? Porque nós não somos nada. Tudo que nós somos e temos de bom vem de Deus e através dele. Então que hoje esse amor possa ser ativado em nós e podemos glorificar a Deus, amar a Ele de todo o nosso coração, entregar a nossa vida inteiramente aos pés de Cristo, viver para Ele. Então, os passos, a verdade, para chegar a viver o que Deus tem programado para nós, é entregar a nossa vida, é ser obediente, amar a Deus. Que possamos viver esse amor genuíno, olhar as pessoas, a nossa vida, todos em nossa volta, com um olhar
do Senhor, com o olhar que Deus nos permite, a viver conforme as suas vontades, ser generoso, cuidar um dos outros, viver como semelhança de Jesus, o exemplo que Ele nos deu. E se hoje eu estou aqui, foi um propósito que Deus colocou no meu coração, na minha vida, que eu precisei sim passar por um deserto para entregar inteiramente as minhas vontades para o Senhor e Ele mostrar para mim qual que é o meu propósito. Então, se hoje eu estou aqui, é para dizer as maravilhas que Deus me fez enxergar. Conhecê-lo foi a coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida. Conhecer a Deus, entender esse amor grandioso que Ele tem por nós.